pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando uma aula muito especial, pensada com muito carinho, e eu convido você então a participar desse momento. Você vai perceber que nós estamos num ambiente totalmente diferente do estúdio, né? Então você está acostumado a nos acompanhar nas aulas do estúdio, aquele ambiente um pouquinho fechado, nós temos os mediadores. Hoje não, hoje as nossas convidadas mais do que especiais vão falar para que nós possamos ouvir o que elas têm a nos dizer, porque elas vão compartilhar tudo aquilo que elas fazem na rotina, né? Dentro do ambiente, dentro dos espaços que elas trabalham diariamente. E para isso, então, eu tenho essas convidadas que trabalham aqui no colégio e elas vão compartilhar com vocês os desafios, né? Como é o trabalho delas a partir do momento que a criança já começa a fazer leitura, já começa a entender o real significado de um texto, a estrutura de um texto. E essas professoras que estão envolvidas com a educação infantil, com o ensino fundamental, elas vão compartilhar então com vocês esses conhecimentos, tudo aquilo que elas já trabalham, né? O desafio para elas é que elas realmente fiquem muito à vontade e que abram realmente o coração, porque vocês são muito especiais, vocês precisam e merecem ouvir o que elas têm de melhor para passar. Tô certa? Que bom, então. Aqui nós vamos começar então com a professora Débora. A professora Débora trabalha com a educação infantil, é isso, professora? Sim. Eu gostaria então que você se apresentasse para os nossos alunos e nos contasse então como é o seu trabalho, qual é a sua rotina, qual é o seu real desafio, ou se não existe, ou se está tudo bem, está tudo perfeito, está tudo ótimo, as crianças já estão envolvidas com esse ambiente, já estão desbravando aí então o mundo da leitura. Esse é um convite realmente muito especial para estar aqui conversando com vocês, né? Passar um pouquinho dos nossos desafios, da nossa diária, dos nossos momentos, da nossa rotina e vivência escolar. Primeiramente, eu gostaria de me apresentar, sou a professora Débora da Rocha Lopes, atuo já na educação infantil há em torno de 17 anos, então comecei bem jovem, trabalhando com os pequenos e agora estou na fase mais da alfabetização. Dentro dessa fase, vocês vão ter o contato com alguns projetos que a gente desenvolve também, algumas ludicidades, alguns meios que a gente proporciona aos alunos por meio dessas vivências lúdicas. Dentro desse projeto eu pensei hoje de trazer um pouquinho como trabalha tudo isso, mas eu gostaria de falar qual a importância de tudo isso. No primeiro momento a gente pensa, vou trabalhar a leitura, vou trabalhar a escrita com a criança, mas de que forma e quando isso deve acontecer? Partindo desse pressuposto, a gente pensa lá na nossa linguagem, desde a linguagem inata, a linguagem materna, a linguagem que você desenvolve ao longo da vida. E qual é essa linguagem? Qual é a primeira linguagem que o ser humano desenvolve? Então, através do choro, a primeira expressão que ele vem ao mundo já se comunicando, já trazendo as suas necessidades, verbalizando, né? No momento da amamentação, no momento da higienização, a criança vai, através do choro, se comunicando. E isso com os desafios, com os estímulos que ele vem recebendo da família, dos pais e de todo o ambiente lúdico, colorido e o mundo à sua volta, ele vai aprimorando essa imagem, evoluindo essa linguagem e evoluindo também. Depois vem os balbucios, vem as primeiras palavras e ele vai se formando esse vocabulário. Então, a partir disso tudo, como a gente vai introduzir essa leitura na criança, através das canções, através das músicas, de todo o estímulo que ele vem recebendo, mas também em qual momento isso acontece, que a gente consegue visualizar que a criança está aprendendo, que a criança consegue reproduzir, que ela consegue ler, que ela está sendo alfabetizada. Partindo de todo esse geral, aí nós damos início agora no trabalho voltado para alunos da educação infantil, já um nível de 5 anos mais ou menos, onde a gente trabalha com o início da alfabetização, da construção da consciência fonológica, que vem então um trabalho diferenciado através dos projetos. Dentro desses projetos, nós trabalhamos com a BNCC, que também vai num nível progressivo de aprendizagem, de acordo com aquilo que a criança já sabe, daquilo que a criança vivencia e aprimorando essas habilidades também. Então aqui eu trouxe alguns materiais para vocês, os livros, para trabalhar o meio lúdico. Esse é um projeto desenvolvido também, que é um livro coletivo, que os alunos fazem em sala de aula,
O objetivo desse livro é construir uma história, então a partir de qualquer tema que pode ser proposto pelo professor ou não, né? Partindo da realidade dos alunos, da vivência deles, então eles vão produzir esse primeiro livro. Aqui é a assinatura, eles participam autografando as realizações, os alunos que participaram, os agradecimentos, as apresentações, e aí dá-se início ao livro propriamente dito. Esse livro, eles iniciam geralmente com o Era Uma Vez e com um final feliz, né? Que é o que as crianças da educação vivenciam, são finais felizes. Viveram felizes para sempre, geralmente nunca falta numa história infantil. Então também o começo desse livro é o Era Uma Vez. E aí conta a história de um menino que era muito maluquinho, que foi o tema abordado. Dentro dessa vivência, você começa a perceber que as crianças vão colocando parte do que elas vivenciam em família. Então elas vão inserindo, tem criança que gosta muito de carro, então a panela do menino maluquinho se perdeu embaixo do carro, então vai estar embaixo do carro. Outra mãe fazia caminhada e a panela do menino maluquinho estava na pista de caminhada. Então você começa a perceber a rotina da criança dentro do livro, na forma de expressão deles. Como é feito esse registro se a criança ainda não lê e ainda não escreve? Então como que a gente chegou nesse livro? E aí que a gente vai falar um pouquinho desse trabalho que é a segmentação. Como funciona? Então, na consciência fonológica, na construção da consciência fonológica, nós trabalhamos a frase, depois a segmentação em palavras, a segmentação em sílabas e a segmentação em fonemas. Para se trabalhar o fonema com a criança, como que a gente começa o ano? No início do ano, eles desenvolvem um projeto chamado Caixa Surpresa. Essa caixa eles levam diariamente para casa e dentro dela contém uma letra. Essa letra a criança vai descobrir qual é quando chega em casa. Então ela abre essa caixa com o maior prazer do mundo, porque é algo muito especial, algo que ela quer compartilhar com a família, e ela tem aí o contato com essa letra. Descobrindo qual é a letra, parte-se para o segundo plano. Eu preciso encontrar em minha casa um objeto com essa letra. Por exemplo, a letra A que estava na caixa. Ele vai trazer um anel, ele vai trazer um alicate, ele vai trazer um aparador, o que ele encontrar em casa. O interessante nessa brincadeira é que vai aparecer de tudo, né? Sim, eu já ia falar, sim. Vai aparecer um abacate? Vai aparecer um abacate, por que não? E às vezes até fazemos a degustação, porque o que importa é a vivência em sala de aula. Se trouxer o abacate, vai ser degustado o abacate em sala de aula. Da salada de frutas. Sim, com certeza, no fim do dia. Então, assim, dentro desse trabalho, e aí, o que acontece quando essa caixa retorna à escola? E aí vem a exploração, então, da segmentação que a gente falou lá no comecinho, esmiuçar todo esse trabalho para trabalhar com as letras e chegar na leitura. Ele traz essa letra dentro da caixa, ele traz a letra, ele traz o objeto e aí a gente vai explorar. Como que é feita essa exploração? A caixa é surpresa, ninguém sabe o que tem dentro. Então, vai se passar essa caixa de mesa em mesa e antes da abertura dela, os alunos vão palpitar sobre o que há lá dentro. Aí que você ouve ainda mais desafios, porque tem sempre, o menino sempre coloca um dinossauro, uma bola, e a menina sempre tem uma boneca, uma Barbie, né? Mesmo que não é aquilo que está lá dentro, porque eles não sabem qual é a letra. Então, daí depois da descoberta da letra, da descoberta do objeto, abriu-se a caixa, eles visualizam esse objeto, então a gente faz a relação letra e objeto pelo concreto. E aí, professora, te cortando um pouquinho, eu já vi relatos de mães que falam assim que a criança precisava faltar, ela teve que faltar aquele dia na escola, mas ela não queria de jeito nenhum. Mas era necessário, não tinha o que fazer, ela precisava faltar. E aquilo para ela ficou pesado nesse sentido, porque ela não podia perder aquilo. Como é que ela ia perder a abertura da caixa surpresa que o amiguinho ia trazer, né? Aí vai da professora depois chamar e fazer uma abordagem só com ele, enfim. Mas interessante, né? Esse senso de responsabilidade, quer dizer, eu preciso participar disso também, isso me envolve, né? E nós fazemos uma lista por meio de sorteio, ou cada professor pode seguir o seu critério, ou através dos nomes em ordem alfabética. Então o aluno sabe mais ou menos quando é que ele vai levar a caixa. E aí a preocupação, mãe, eu não posso faltar hoje, porque senão eu vou por fim da lista. Não é justo com o próximo, né, ser pulado. Então ele vai para o fim da lista. E aí ele tem realmente esses desafios que para eles são terríveis.
Então, depois desse trabalho que é feito com a letra, aí a gente parte para as palavras. O que começa com A? Como a gente vai trabalhar essa letra? O que começa, onde a gente encontra a letra A, mesmo que seja no começo ou no fim da palavra, e vamos escrever essas palavras e vamos partir para um vocabulário, para as frases, e aí a gente vai trabalhando letra por letra. Então, depois que terminou esse trabalho com a caixa surpresa, os alunos já conhecem todas as letras do alfabeto e os fonemas. Então, daí o trabalho com os fonemas, que é o principal na fase da alfabetização, né? Então, depois desses fonemas, depois dessas letras trabalhadas, eles estão, bem dizer, já lendo. Eles já conseguem fazer essa junção, porque o trabalho é muito esmiuçado, é muito participativo, é muito colaborativo. Então daí, e a família também espera essa caixa surpresa. O que é essa caixa que não vai para minha casa logo, que eu quero logo que chega, que ele não aguenta mais esperar, bacana, né? Que é a vez dele. Então por aí a gente vai trabalhando, esse é um livro que foi concretizado já quando os alunos já estavam alfabetizados. Eles conseguiam já escrever as palavras, escrever as frases no livro através do auxílio da professora. E nós estamos falando de um infantil 5, né? São crianças de 5 anos. São crianças de 5 anos. Então, assim, após esse trabalho com o livro, também teve o trabalho dessa sorveteria silábica. Bacana. Que é onde... eu vou pedir para você falar sobre essa caixa, porque eu não conheço essa caixa, é um mistério para mim também, sim, mas nós vamos descobrir juntas. Eu queria passar então para a professora Andréia e falar para ela que após um trabalho como esse, fica muito fácil o teu trabalho, não é, facilita professora? Bastante. Facilita mesmo? Já chega tudo muito mais fácil lá para você? Facilita. É isso? Olá, eu sou a professora Andréia Lorenzoni e eu atuo no primeiro ano do ensino fundamental. Realmente as crianças vêm já com a consciência fonológica muito boa, o que facilita bastante. Elas já conhecem palavras, elas conseguem já escrever palavras simples, ou seja, aquelas palavras que são consoantes e vogais, né? Aí, conforme a gente vai trabalhando no primeiro ano, eles vão conseguindo já partir para as palavras mais complexas. São aquelas que têm os encontros consonantais. Então, elas chegam lendo pequenas palavras, a gente vai aprimorando essa leitura, porque uma coisa é você ler uma palavra, outra coisa é você ler uma frase e ter o entendimento da frase. Então, esse é o nosso desafio no primeiro ano. É a criança, além dela escrever, porque para você que está aprendendo a escrever, a criança escreve lá bola, a bola rola. Ela consegue, a bola rola. E agora, o que você escreveu? Aí ela dá uma impactada, porque uma coisa é ela fazer a escrita, porque ela está particionando ainda essa escrita. A, e ela coloca o A. Bó, B com O, ela coloca o B com O. Lá, L com A. Ela faz de forma silabada. Depois o nosso desafio é fazer com que ela leia isso aí de uma forma fluente e que tenha esse entendimento. Então a gente continua trabalhando consciência fonológica, continua trabalhando agora, né, do jeito que a Débora partiu do texto e chegou na palavra e da letra foi construindo a palavra. A gente parte do texto tentando entender agora frases. Sempre tudo baseado no texto. Todas as palavras que a gente vai trabalhar, tudo que se trabalha, né, na sala de aula, foi partindo de um texto. A partir daquele texto a gente trabalha todas as palavras que vão ão, as palavras que é S com som de Z. A gente já começa alguma coisa também da parte ortográfica já no primeiro ano. E o que eu chamo a atenção de vocês é que, a exemplo da professora Débora, que menciona os projetos dela, o que a gente percebe é que, basicamente, o trabalho de vocês é em cima de projetos, né? Então, quer dizer, como é importante pensar em propostas que tenham toda essa questão de uma reflexão, uma proposta, objetivos de aprendizagem muito bem concretos para poder embasar todo esse trabalho. Então, você também tem projetos, você também participa dessa ideia de que eu penso que seja uma ideia da escola, né? Mas que o professor ele precisa, para aquelas escolas que não estão tão abertas para projetos, cabe ao professor levar esses projetos, porque se eles forem interessantes mesmo, tiverem fundamento, vão ser muito bem aceitos, com certeza. É isso, professor? Isso. O projeto que a gente desenvolve no primeiro ano é o programa de leitura. Ele começa no primeiro e segundo bimestre, eu faço a leitura de um livro, aí a gente vai trabalhar alguma coisa, às vezes é um desenho, às vezes é uma escrita, cada criança vai escrever aquela parte que mais gostou, vai fazer um desenho, a gente vai discutir por que o livro, por que terminou desse jeito, não poderia ter um final diferente, né? Por que a história foi assim? Você pode, você tem capacidade, o que você mudaria na sua história? Aí a criança escreve, né, do jeito que ela consegue ainda, como que ela mudaria o final da história, ou o que ela acrescentaria, o que ela tiraria daquele personagem principal, quem que ela achou que é o personagem principal na história, ela vai percebendo todos esses elementos. Porque chega no segundo semestre, que são os terceiros e quarto bimestre, a gente tem o projeto Meu Primeiro Livro.
onde a criança vai fazer um livro autoral. Ela escreve um livro, é um livro que vai de 10 a 12 páginas de escrita pela criança, escrita e ilustração. É o que a gente trabalha lá no primeiro semestre. O livro alguém escreveu, alguém desenhou, então o deles também. E o desenho o que é? Você pode escrever sobre abacaxi e desenhar uma goiaba? Não. Se você está escrevendo sobre abacaxi, o seu desenho tem que estar contextualizado. Então a gente trabalha também a contextualização da criança. Né, para ela, por que, professora, que tem que ter o desenho e tem que ter a ver com a escrita? Ué, você antes de ler, como é que você lia um livro? Você via o quê? As figuras, você não recontava uma história só olhando as figuras? Então a mesma coisa, se seu irmão, se sua irmã, né, se seu amiguinho que não sabe ler pegar seu livrinho, ele vai saber sobre o que é só acompanhando os seus desenhos. Então os seus desenhos têm que estar de acordo com a sua escrita. Então a gente já começa a fazer essa relação. E depois a estrutura de escrita da criança. Porque a criança no primeiro ano, a escrita dela, ela começa a frase dela não tem fim, não tem uma pontuação, não tem uma vírgula. Aí ela emenda uma frase com a outra, e aconteceu isso, e então depois aconteceu aquilo, e a menina fez aquilo, e fez aquilo. Aí a gente vai ensinando, tipo, ó, não, termina a frase, um ponto final. Né? Aí começa outra frase, e a vírgula, e a vírgula? Quando que eu uso a vírgula? Ele já tem essa curiosidade. Aí como é que a gente vai explicar uma vírgula para uma criança de primeiro ano? Geralmente a gente começa, né, bem básico, isso vai ser trabalhado mais lá no segundo, terceiro aninho. Mas a gente já coloca, ó, você vai elencar várias coisas, você separa por vírgula, não é tudo E. Eles começam com E o João, E a Maria, E a Patrícia. E aí depois vem o daí, né? E daí. Aí a gente vai ensinando, tira esses E's, né, vamos pôr uma vírgula, terminou a frase, põe um pontinho final. E daí, professor, eu coloco o E daí para continuar outra frase? Não, você tira o E daí e só começa a frase. Ou A, né, que você estiver usando na história. E a questão também importante é a respiração, né? Eles constroem aquelas frases gigantescas. Aí você pede para a criança agora ler. E aí a criança vai lendo assim, ficou cansada? Então, como que a gente resolve esse cansaço? A gente precisa resolver de alguma forma, você não pode ficar cansado o tempo todo. Aí vem a vírgula, vem o ponto final, vem todas as acentuações, a pontuação, para poder resolver essa questão da respiração. Esses alunos também vivenciam um momento mágico, né? Porque além deles fazerem esse livro, ilustrarem, né, fazer toda essa produção, eles têm o lançamento do livro. Fala um pouquinho pra gente, eles têm sobre o lançamento. A sessão de autógrafos. Isso. Porque esses livros, eles escrevem, só que eles escrevem primeiramente num rascunho, porque depois esse livro é passado a limpo. Porque daí aí algumas crianças é até interessante. Ai, professora, eu começo a ler para passar limpo. Ai, professora, eu não estou gostando. Eu posso mudar um pedaço aqui da minha história? Ai, não estou gostando. Essa princesa, geralmente o tema é príncipes e princesas, né? Ai, essa princesa, não estou gostando dela. Ela está chorando muito na minha história. Eu posso mudar? Eu posso dar uma espada para minha princesa? Eu falei, pode. Ela pode lutar junto com o príncipe? Eu falo, pode. A história é sua. Você pode fazer o que você quiser com a sua história. Aí eles passam a limpo, vão mudando alguma coisa. Não estou gostando dessa cor da roupa. Eu posso pôr em outro lugar? Pode. A gente vai fazendo todo esse trabalho de, né, construção e desconstrução da ideia da própria criança. É muito gostoso. Aí tudo culmina numa sessão de autógrafos, onde elas fazem uma apresentação musical relacionada ao tema. Aí a família assiste, depois a criança se posiciona com o livro na mão e assina para os familiares e dá como um presente para finalizar o primeiro ano. Presente incrível, guardado para a vida. Né? E eu vivenciei esses dias. Nós, né, as mamães aqui, né, que as crianças estão inseridas nessa realidade. A minha filha hoje com 9 anos, aos 4 eu me surpreendi, assim, foi uma surpresa enorme para nós quando nós nos deparamos com uma criança de 4 anos incompletos, nas férias de julho, ela com um livro que era já fazia parte, né, da vida dela, ficava por ali, e no mês de junho, julho, essa criança abre esse livro e começa a ler. Aí pai e mãe estarrecidos olhando aquilo, claro, já pega o celular, já grava. Ainda hoje eu assisto, aqui a responsável. Ai, gente, até hoje eu assisto e me emociono, porque ela não tinha tamanho, ela mal sabia falar. E, no entanto, já estava ali lendo aquele livro inteiro, de capa a capa. Então, assim, é o estímulo, né? É você envolver realmente a criança em tudo isso e fazer com amor, né? Fazer com carinho, responsabilidade, a noção exata de tudo aquilo que você está fazendo. Parabéns mesmo pelo tudo que vocês fazem e eu vivencio isso que dá resultado mesmo. E para complementar, como eles saem do Infantil 5 já com aquela leitura, né? O desafio deles, eles chegam, professor, agora eu quero ler outra letra.
A outra letra é letra de imprensa. Aí, na hora que eles dominam a letra de imprensa, e agora eu quero aquela letra que é mais difícil. A letra que eles falam que é mais difícil é a letra cursiva. Que eles querem ler a letra cursiva. Professora, você não pode escrever meu nome em letra cursiva? Eu quero ler meu nome na letra cursiva. Aí ninguém para mais essas crianças. Encantadora essa transição. E aí, nós temos a professora Dalila, trabalhando no terceiro ano, é isso, professora? Sim, e a professora Dalila também trabalha com os programas, né, projetos e programas, e ela vai falar então pra gente, então, como é o trabalho dela. Meu nome é Dalila, eu sou professora do terceiro ano. Na realidade, eles já chegam para mim alfabetizados, né, professoras do terceiro ano. Então, é bem diferente, interessante ver a Débora e a Andréia falando sobre isso, porque eles já chegam alfabetizados, já chegam leitores fluentes. Então, agora no terceiro ano, qual que é o nosso desafio? Nós temos que adaptar agora a escrita deles, a leitura, as regras ortográficas. Então, nós iniciamos também os sinais de pontuação, que aí, em que momento eu vou usar o ponto final? Em que momento que eu vou usar a vírgula? E agora, uma frase exclamativa? Uma frase interrogativa? Então, tudo isso nós fazemos no terceiro ano, que agora a criança já consegue fazer uma produção textual utilizando os sinais de pontuação. E também no terceiro ano nós temos o programa de leitura. O programa de leitura acontece toda segunda-feira, é uma aula extra, onde cada bimestre nós trabalhamos um livro. Então esse livro nós trabalhamos durante todo o bimestre. Então, por exemplo, se o livro tem 12 capítulos, nós dividimos cada semana, a criança, por exemplo, ler 2 capítulos. Aí toda segunda-feira nós vamos registrar esses capítulos no caderno. Mas de que maneira? A professora elabora umas perguntas e as crianças elas precisam responder essas perguntas referentes ao livro. Porque, querendo ou não, essa maneira que nós temos de saber se a criança está fazendo a leitura ou não do livro. Porque muitas vezes as crianças ficam com o livro a semana inteira dentro da bolsa e elas não fazem a leitura. Então, essa maneira, já no terceiro ano, com a questão das avaliações, que já são avaliadas, então é de responsabilidade dela e da família acompanhar a leitura dos seus filhos, se eles estão fazendo a leitura ou não. Então, assim, claro, a criança que faz a leitura, ela tem sua gratificação, não só a questão da nota, mas a professora faz um agrado, porque eles são crianças, né? Então, ele recebe lá um parabéns, eles recebem um bilhete lá no caderno, um agrado para incentivar a leitura da próxima semana. E cada vez, dependendo do livro, cada semana que passa, eles sentem curiosidade. O que será que vai acontecer nesse próximo capítulo? Professor, eu posso ler 2, 3 capítulos? Eu tenho que ficar só nesses 2? Eu posso ler mais? Eu posso, por exemplo, ler o livro em uma semana? Então, assim, nós trabalhamos no terceirão dessa maneira. Que bacana, bem interessante também. E aí você vê que é um tempo a mais que eles ficam na escola, né? Então já tem todo aquele horário todo que eles estão na escola e aí um pouco mais para poder ser trabalhada a questão da leitura. Então aí eles às vezes têm o desafio, né? Eles já estão cansados, eles já estão ansiosos para ir para casa. Então o trabalho tem que ser ainda mais desafiador mesmo, né? Para poder envolver essas crianças nessa questão. E eu acho assim, o comprometimento da família é muito importante nesse aspecto, né, professora? Porque livros, primeiramente, não são doados, esse material não é doado, ele é comprado, ele nem sempre tem um custo tão acessível. Algumas pessoas, algumas famílias podem, outras não, mas aí tem esse desafio. E aí a questão do esqueci em casa, não trouxe, e aí então o desafio da professora é grande também nesse sentido, né? Quer dizer, envolver a família, estimular a compra, né, esse material, que ele tem que fazer parte mesmo do material da criança e lidar com toda essa situação, o cansaço, enfim. É isso. Como que você, qual que é tua abordagem nesse aspecto? Na realidade, a família é tudo para eles, né? A questão da base, do incentivo, porque por mais que nós orientamos, olha, vocês têm que fazer leitura porque é importante. De várias formas da leitura é importante para eles, porque querendo ou não, o terceiro ano você está fechando ali aquele ciclo da alfabetização. Então ali muitas crianças ainda chegam para nós com alguns erros ortográficos que são normal da faixa etária. Então eu falo, através da leitura, você vai conseguindo amenizar esses erros que as crianças elas possuem. Então, por exemplo, erros básicos, trocar L por U, M por N, às vezes P por B, mas por quê? Porque não faz o que é a leitura correta.
Então é isso que eu sinto, a maior dificuldade que eu tenho no terceiro ano, é a leitura. Eles têm toda a ferramenta na mão, eles têm o livro, mas aqueles 5 minutos de leitura, aqueles minutos de leitura que ele tem diário, a criança acaba não tendo. E aí isso vai se manifestar nas outras áreas também, né? Então, como nós já falamos no decorrer das nossas aulas, já falamos também no material da disciplina, a questão da interdisciplinaridade, né? Então, se eu vou trabalhar, por exemplo, vocês trabalham todas as disciplinas, né? O desafio também, por exemplo, para trabalhar questões de interpretação na matemática, isso vai refletir, né? Então, se essa criança não tem influência na leitura, isso vai apresentar problemas também lá nas demais disciplinas, né? Então, quão importante não é esse trabalho de incentivar a criança a ler e a interpretar adequadamente para que ela tenha sucesso em todas as disciplinas, né? Então, para complementar, então, abrilhantar mais ainda a nossa conversa aqui, então nós já estamos falando dos 5, vamos chegar lá nos 9 anos agora. Professora Sinara, muito obrigada, né, por poder compartilhar com a gente nesse momento os seus anseios, a sua rotina, e fica à vontade então para falar para a gente sobre o teu trabalho então com essas crianças. Meu nome é Sinara, leciono há 20 anos já, então já passei por todas essas fases, né? Trabalhei com educação infantil 10 anos também, então assim, aí pensar, chega no 4º ano tudo muito mais fácil, não. Aí que está o engano, né? Porque agora eles já pensam que sabe tudo, que não precisa mais estudar, que não precisa mais fazer a leitura. Aí vem o grande desafio do 4º ano, que é motivar essas crianças à leitura e principalmente a família, porque acha que a criança de 9 anos já não tem mais que ter um apoio familiar, né? Então esse é o nosso grande problema no 4º ano. Eu trabalho com o mesmo projeto que a Dalila, que é o programa de leitura, também dia de segunda-feira após o horário, né? Horário estendido. E nós, o que nós fazemos com isso? É um livro por bimestre também. Então nós antecedemos a leitura do livro, a princípio, analisando capa, editora, né? Ilustrador. E depois disso a gente vai fazendo leitura por capítulo também. Só que aconteceu, junto com a coordenação, nós observamos que não tinha mais o interesse da criança, né? Muitos chegavam sem ter feito a leitura em casa. Então vamos incluir um outro projeto. Entramos então com a ficha de leitura, né? Essa ficha de leitura, a criança, ela, além de ler este livro da escola, né, que é proposto bimestralmente, ele pode pegar um outro livro. E ele tem que ter 20 minutos diários de leitura. Isso foi cientificamente comprovado, né? O quão importante esses 20 minutos para uma criança. Então, todos os dias é feita a leitura e o pai faz o registro se a criança leu ou não. Então, é uma forma que nós encontramos de colocar a família junto, né, como responsável também. Então, se a criança tem todos os registros da semana, ela recebe um bilhetinho, ela recebe uma figurinha, contemplando, né, dando parabéns, você completou a sua semana de leitura. Que pena, faltaram alguns dias, tente a próxima vez. E nós observamos um avanço muito grande, né? Na última reunião, pais elogiando esse projeto e dizendo que o filho vai dar continuidade mesmo sem ter a ficha. Então isso foi um grande ganho para a nossa instituição, que inclusive vai continuar no próximo ano porque deu muito certo. Uma outra coisa também que eu trabalhei este ano muito, que eu acho que ajudou muito no estudo da criança, foi legendando o texto. Então nós trabalhamos com textos grandes, né, já no 4º ano, história, geografia, e são textos mais complexos, né, é difícil de entender. Então é feito um legendamento, onde a criança vai grifando as partes importantes e elencando no caderno do que está falando aquilo. Na hora do estudo para a prova, ela vai como se fosse um índice. Então onde eu vou encontrar isso? Vai estar na cor que ele grifou. Então é muito mais fácil para entender e para estudar. E o que eu percebi é que às vezes a criança nem precisava mais estudar. Só de estar fazendo a legenda do texto, lendo junto, que era feita uma leitura em sala de aula mesmo, cada um lia um parágrafo e eles tinham que prestar atenção, porque senão eles ficavam com vergonha, né? Chegava a vez dele, opa, né? Comi bola, né? Não consegui acompanhar. E foi um avanço muito grande, principalmente nas disciplinas de História e Geografia, onde é difícil o entendimento, o conteúdo é difícil. Para o 4º ano vem a História do Brasil, né? Então é uma coisa complicada. E eu percebi um grande avanço nisso também. Então, assim, a leitura é muito importante. Eu percebo que
Quem tem esses projetos desde o início chega para mim muito mais fácil, né? E aqueles que não tiveram esse contato têm muita dificuldade. E foi o que a professora falou, reflete em todas as disciplinas, principalmente na matemática. Ele não consegue interpretar um problema. Não basta saber fazer a conta, né? Porque nunca vem uma conta por si só. Tem uma situação, um problema antes envolvendo tudo isso. E a importância da leitura, ela é vista em todas as disciplinas. Então, no meu 4º ano, a minha grande dificuldade é isso, é fazer com que a criança continue com os projetos e que a família sinta-se envolvida. E a necessidade de estar envolvida, né? Que uma criança de 9 anos é só uma criança, né? Não é um mini adulto, né? E eu gostaria que vocês falassem, aí fique à vontade, né? Quem quiser falar, sobre como vocês se reúnem. Então, porque o que eu entendo, o que eu vejo da fala de vocês é que o trabalho da Sinara não é independente do trabalho da Débora, apesar de, né, de trabalharem com anos tão diferentes. Da professora Andréia, da professora Dalila. Então, assim, vocês, a fala de vocês, ela vai, né, ela tem esse ponto comum, essa preocupação mesmo com a formação. E aí, como que vocês fazem isso? Vocês se encontram, vocês conversam, vocês têm algumas formações que são disponibilizadas para que vocês, né, tenham essa troca, porque a gente sabe que a realidade de escola não é tão fácil. O professor estuda e ele vai e faz uma pós, e aí ele entra numa outra graduação, e aí ele pensa que ele está buscando conhecimento, buscando, e aquilo é para ele. Então, ele vai aplicar aquilo ali e os outros, né, que corram atrás do seu. E nós sabemos como é importante essa questão da colaboração, né? De um trazer para o outro, discutir aquilo que a gente divide, fica maior. Nós temos esse conhecimento, esse entendimento. Eu queria saber de vocês, acontece isso? Vocês compartilham, né? Vocês têm esse momento de colaboração? Nós tivemos há pouco agora a certificação, recebemos as homenagens na reitoria do Inspira, né? Nós participamos de uma formação continuada. Dentro desse contexto, nós falamos muito sobre a alfabetização, junto com a professora Maria Carolina Lolli, né? Foi a nossa, assim, mediadora durante esse percurso. E foi um trabalho conjunto, então, mesmo que estávamos em níveis diferentes, aí o trabalho, o tema abordado era direcionado sempre assim, voltado para a leitura e para a escrita, né? Principalmente a parte da leitura. Então teve um direcionamento também durante esse ano, uma formação continuada, nós passamos por essa qualificação. E o processo também, né? A escola, eu acho que ela se preocupa com isso, para não parar, né? Então ele vai aumentando o grau de dificuldade conforme o segmento, né? Mas o trabalho continua, o processo de leitura mesmo, ele vem desde o 1º ano. Ele finaliza no 5º ano, na verdade. Então, do 1º ao 5º ano é o mesmo projeto. O que diferencia é o grau de dificuldade, né? Como nós trabalhamos com o projeto. E tem também na Semana do Livro, a gente monta uma tenda literária, onde todas as professoras fazem essa intermediação de contar uma história, de se caracterizar de um personagem. Então, apresenta para turmas diferentes, né? Eu mesmo já fui várias vezes Branca de Neve, né? Vários personagens. Isso é interessante, professora, porque neste projeto de leitura, na Semana Literária que nós falamos, eu não conto para a minha sala, então para eles é diferente também ouvir uma outra professora contando, né? Então nós nos reunimos, cada uma conta para a sala da amiga, às vezes nem levamos os nossos alunos, ela leva os nossos alunos e conta sem a presença da professora. Então para a criança também isso é muito importante. Bacana, né? Muito bom. Piquenique literário, já viram também? Não, isso eu não Na nossa conheço. escola, onde nós atuamos, tem um piquenique literário. A gente estende um grande lençol, uma grande toalha na grama, e essas crianças trazem livros também para trocar com o amigo e durante o intervalo contar uma história para o amigo também. É mais uma forma do incentivo à leitura. Lembrando também, Débora, nós fizemos uma vez no 5º ano, ano passado, nesse mesmo projeto, nós fizemos um amigo secreto, né, de livro usado. Então, o livro que você gostou muito, nós vamos fazer um amigo secreto, sortear, e nós vamos repassar esse livro. Né? Um livro que você tenha gostado. Foi muito bom, muito gratificante. E teve um projeto também que era que você esquecia o livro também, né? Você deixava o livro ou então uma caixa grande com um letreiro que era para a pessoa levar mesmo. Então era para pegar aquele projeto que a pessoa esquece um livro, né? Tínhamos uma geladeira aqui na escola, onde a criança pegava um e trocava por outro na geladeira, ficava bem na entrada do colégio.
Então, são ideias simples, que não vão demandar grandes investimentos, né? E que estão cheios, né, de ideias, ou você pesquisar, fazer a leitura de projetos, coisas que outras pessoas estão lendo, pesquisando e colocando ao seu dispor para que você também coloque isso como prática. Certo? E essa caixa, vamos saber o que tem nela? Essa caixa é muito especial, porque bom, nós tratamos tudo na educação infantil como mágico, especial, e essa caixa também foi um projeto desenvolvido com o auxílio da Fono também, porque não está aqui dentro dela, mas a gente fez um sussurrofone. Ele é feito com cano e aqueles cotovelos de cano onde a criança coloca o sussurrofone no ouvido. Você diz a sílaba que você está visualizando no sorvete, que você pegou na sua sorveteria silábica, e você ouve aquela sílaba. Então, para a criança, na fase da alfabetização, além dela falar, ela ouve o próprio fonema que ela está dizendo. Faz o eco ali dentro do cano e ela consegue se ouvir. Então, aqui dentro tem vários picolés, ó, com todas as sílabas. E aí ela vai criando palavras. Olha lá que legal. Legal, ó. Então tem todas as famílias silábicas, o babé, bibo, bubão, né? Todos. Muito interessante. E eles vão construindo e vão formando criatividade, as palavras, olha só. né? Olha lá que legal. Muito bom. Gata. Quando ela forma a palavra, ela fala no sussurrofone. Gá. Ela ouve o fonema e repete. Tá. Muito bom, É um parabéns. trabalho bem diversificado também. Eles amam brincar com essa caixa. Imagino. Então, vende sorvete, trabalha matemática. Quantos sorvetes Olha só, você tá quer vendo? comprar, não é? É uma caixa A interdisciplinar. interdisciplinaridade presente aí, ela não é só discurso, Não, ela é realidade. Exatamente. Basta esse olhar mesmo mais cuidadoso, mais atencioso, para que você consiga realmente colocar tudo isso em prática. Professora, só mais Professores, uma dica. vontade. Não pensem que é só a língua portuguesa, né, para trabalhar a leitura. Por exemplo, em projetos como esse, a gente pode montar gráficos, estatísticas, né, de leitura. É um trabalho muito rico, né? E uma dica também é use sempre o cantinho da leitura em sala de aula, né? Porque tem sempre aquele aluno mais rápido que está naquele tempo, aí ele começa a atrapalhar o outro. Quando ele percebe que tem o cantinho da leitura, ele vai buscar. E é um momento para ele também, para estar ali fazendo uma leitura diferenciada da aula. Isso que nós falamos, né, quando esse espaço assim que é criado para deixar a criança bem à vontade e colocar ela nesse espaço e ela se sentir livre, né, para pegar, para olhar, para escolher, manusear. Então isso é muito importante. Então é um ambiente que eles podem transitar aqui, ficar bem à vontade, né? E a questão dos limites também fica à vontade, mas é tudo em silêncio, tudo muito. Eu tive o prazer de acompanhar uma aula dentro desse espaço, assim, com muito lúdica, muito divertida, mas sempre com muito cuidado, com muita cautela, respeito, a disciplina. Exatamente. A questão é a criança leva esse livro, depois ela tem que trazer, tem a responsabilidade de fazer esse controle aí. O triste é quando eles ouvem que o livro vai ter que ir para o hospital do livro, porque ele pode voltar destruído, Pode. né? Nós estamos lidando com crianças, Sim. né? Acontece, o cachorro come, e aí ele precisa ir para o hospital do livro. Isso é Chupou muito um sorvete triste. em cima do livro. Quando o livro vem escondido atrás para devolver, esse período é triste, porque daí, prof, eu trouxe o livro. Tá Mas bom. ele não foi igual ele não Mas o voltou meu igual ele irmão foi. também leu o livro, tudo bem, não tem problema, né? Mas o irmão geralmente é o irmão menor que leu o livro, comeu o livro, né? A culpa é do irmão. Bom, pessoal, nós estamos chegando ao fim dessa conversa tão gostosa, tão lúdica, tão proveitosa, né? Então, eu gostaria de agradecer muito o trabalho de vocês e dizer que é uma satisfação enorme ter vocês como companheiras de trabalho, né? Afinal de contas, nós estamos no ensino superior e elas são as nossas parceiras aqui para nos dar esse suporte, porque a gente precisa mostrar para vocês aqui, não só a teoria, né? Então, lá nós vamos trabalhar os autores, né? Então, toda essa questão teórica. E aqui, então, nós estamos inseridas, né? A prática, quer dizer, elas falaram como é a rotina delas, como é a vida delas
nesses ambientes junto às crianças. Então, muito obrigada a todas vocês, que vocês continuem sendo esse coração e essa vontade de fazer a diferença, e com certeza vocês estão fazendo. Eu já vou aproveitar aqui para falar, com exceção da professora Andréia, mas todas as 3 professoras foram professoras da minha filha, inclusive a Sinara acabou de deixar chorando em casa já com saudade da professora Sinara. Mas aí, então, eu tenho certeza que de onde vocês estão inseridas, tem muitas outras professoras ávidas também para poder trabalhar de forma tão diferenciada e tão prazerosa. Então, que vocês continuem sendo essas pessoas tão queridas e fazendo a diferença por onde vocês passam. Muito obrigada. Foi um prazer mais uma vez. Obrigada. Você assista a aula Estudo de Caso, que é um ambiente de contação de histórias. A professora Bruna, que também está nesse contexto, ela vem como vó dita. E aí eu gostaria muito que você assistisse essa aula, que também está bem especial. Fora isso, aulas conceituais, as aulas ao vivo, o livro da disciplina que você precisa fazer a leitura, fora isso todos os outros recursos que estão lá ao seu dispor, tá certo? Um grande abraço, aproveite com carinho todos esses ambientes, nós nos encontramos por aí, tá certo? Até mais, um abraço.